Olá, eu sou o pastor Glauter Rocha e você está no meu canal Aconselhar Transforma. Seja muito bem-vindo. Como eu havia prometido, toda terça-feira e sexta eu vou postar conteúdo novo. E o meu objetivo é ajudar você, conselheiro, a aconselhar com maior qualidade, maior assertividade, de forma mais eficaz. A realidade é que todos nós devemos aconselhar. A Bíblia diz: aconselhai-vos uns aos outros. Nós devemos nos ajudar mutuamente. E se você estiver preparado, com certeza o seu aconselhamento vai ser muito mais eficaz. Bem, eu gostaria de sugerir a você, inclusive, que tem frequentado esse canal, não só comentasse os vídeos, mas se você quiser fazer sugestões, colocar sugestões de aulas, sugestões de temas, fique à vontade. O meu objetivo aqui não é um monólogo, é um diálogo. E pessoas já têm feito isso e tem sido muito, muito bacana. Bem, vamos lá. Hoje eu gostaria de tratar de um tema que é um problema comum a todos os conselheiros. Na verdade, a todas as pessoas que querem ajudar outras pessoas. Você já viveu a seguinte experiência: uma pessoa te procura falando que gostaria de conversar, está passando um momento difícil, e aí ele começa a falar, mas depois de falar bastante, você percebe que nada foi dito. Nada no sentido assim, não foi colocado para você algum assunto que você possa, a partir dele, fazer um diagnóstico e apresentar princípios da palavra de Deus para ajudar aquela pessoa. Esse momento não é incomum. Eu diria que às vezes a pessoa que foi te procurar, por incrível que pareça, ela mesma pode não saber ainda o seu real problema. Então, o papel do conselheiro também é ajudar a pessoa a identificar o seu real problema. E nós fazemos isso com uma ferramenta chamada diagnóstico raiz, que eu ensino, inclusive, no método aconselhamento centrado no Evangelho Bíblico. Vamos lá. Eu gostaria hoje de chamar a sua atenção para uma situação que aconteceu na Bíblia, uma história que encontra-se em Marcos capítulo 14, quando uma mulher entrou em uma casa onde Jesus estava com um vidro de perfume que ela quebra e derrama o perfume em cima de Jesus. Aquela cena mexeu com alguns. Dentre eles, mexeu com um chamado Judas, um dos discípulos. Judas, ele ficou impressionado. Nós não podemos afirmar que foi ele que disse o que está registrado lá. Mas a verdade é que as pessoas disseram, alguém disse, que aquela mulher havia quebrado, na verdade, ali 300 dias de trabalho. Porque disseram que ela poderia vender o perfume por 300 denários. Um denário, moeda, na época, equivalia a um dia de trabalho. Logo, 300 denários significava o quê? 300 dias de trabalho. E foi isso que ela quebrou ali. Alguns ficaram incomodados com aquilo. Eu não sei se você, se estivesse lá, ficaria. Mas a verdade é que Jesus pediu para que todo mundo não incomodasse aquela mulher. Jesus falou: deixem ela em paz. Jesus admirou a atitude daquela mulher e disse que por causa daquela atitude, a história dela seria conhecida no mundo inteiro, onde esse evangelho fosse pregado. Você vê, eu estou falando para você, eu não sei agora se você está me ouvindo, você está nos Estados Unidos, no Japão, em algum país da Europa. Você está ouvindo novamente essa história dessa mulher, para você ver como a palavra de Jesus é poderosa. Mas preste atenção, Judas, que está naquele grupo, ele também vai fazer algo ali, naquele contexto, que é, poderíamos dizer, a maior tragédia que uma pessoa poderia ser lembrada. É naquele contexto que Judas vai negociar a entrega do Senhor Jesus. Vamos lá.
Quando você está conversando com uma pessoa, inicialmente, você tem o que dessa pessoa? Você tem as palavras. Essa pessoa vai te contar histórias, ou contar a própria história. Ela vai apresentar para você uma situação por meio de palavras. É isso que vai acontecer nesse instante. E você vai ter que imaginar as situações, buscar entender a situação a partir do material, da matéria-prima que ela está te passando por meio das palavras. Há um valor em nós ouvirmos palavras? Claro que há. A Bíblia nos informa que a boca fala daquilo que está cheio o coração. No entanto, eu e você sabemos, por experiência, de alguém ter nos contado algo que não era verdade, ou mesmo você falou ou contou algo para alguém que não era verdade e a pessoa acreditou. Então, as palavras, elas realmente podem enganar. Você pode não querer dizer. Eu, por exemplo, quando eu penso nessa questão de não querer dizer, eu me lembro do filme Gênio Indomável. Naquele filme, o ator Matt Damon, eu não lembro o nome do personagem que ele fazia, ele não dizia o que tinha que ser dito para todos os psicólogos que, no caso do filme, o professor de matemática o levava. Matt Damon, no filme, ele é um gênio da matemática, mas não valoriza aquilo. Até que ele vai encontrar um psicólogo que foi feito pelo Robbie Williams. E aí, a partir desse encontro, é um encontro assim, que eu particularmente já assisti várias e várias vezes. Eu acho fascinante, porque o Matt Damon sabia machucar com as palavras. E ele tenta fazer isso com o Robbie Williams. Ele fez isso com os outros desistiram, até que ele encontra alguém que é resiliente, que resiste, que se mantém. E aí, o desenrolar do filme é interessante, sugestão para você. Mas você tem ali uma pessoa que não quer dizer, mas sabe o poder das palavras. Então, quando nós sentamos com uma pessoa, lembrando agora de coisas que eu já tratei aqui no canal, eu tenho que lembrar que eu estou sentando com um pecador. Eu tenho que lembrar que eu estou sentando com uma pessoa que, mesmo tendo essa capacidade de falar, por causa do pecado, ele fala de uma maneira que ele entende ser a melhor, para ele, centrado nele. Você percebe isso claramente em Adão, por exemplo. Quando Deus o procura depois da queda, Adão vai falar algo. O que ele fala? A mulher que o Senhor me deu. Perceba que ao dizer isso, ele está se colocando como alguém que foi vítima do próprio Deus. Se Deus não tivesse dado aquela mulher, ele não teria experimentado aquela situação. Perceba como é que as palavras, elas nos revelam, mas ao mesmo tempo, elas podem, durante um período, servir como pensarmos aqui no contexto de guerra, as palavras podem nos camuflar. Mas o que é interessante perceber é que nessa história que eu conto para vocês, além das palavras, nós temos o comportamento. O comportamento de Judas. Ao procurar uma liderança religiosa e ao agir daquela maneira de negociar o Senhor Jesus, ele mostra no seu comportamento as palavras que governam o seu coração. Aqui eu gostaria que você entendesse duas coisas muito interessantes. Vamos dividir o cérebro aqui dessa pessoa. Vamos imaginar aqui crenças corretas. Crenças corretas. Vamos imaginar que você crê, por exemplo, que Jesus é o Filho de Deus. Você crê que Jesus é Senhor. Você crê ser Deus, o Criador de todas as coisas.
Mas aí essas crenças corretas, num dado momento, esse Judas, ele faz o quê? Ele tem dentro dele um outro sistema de crenças. Nessas crenças aqui, quando chega o desejo dele por dinheiro, essa crença aqui eu chamaria ela de crença dominante. Crença dominante, ela às vezes não aparece tanto aqui. Por isso que nós não devemos ficar encantados com uma pessoa que fala o que é certo. Nós devemos ficar encantados com uma pessoa que se comporta de maneira coerente com a declaração que faz. Por exemplo, na obra do Dr. Edward T. Welch, ele conta uma história muito interessante e ele cita, essa história. Ele diz: às vezes uma moça afirma que Jesus é seu Senhor. Olha, crença correta. Mas quando ela se sente carente, o desejo dela faz ela ter relacionamento sexual com algum rapaz que ela conheceu. Então presta atenção, a crença dominante dela é o desejo. Ainda que isso aqui esteja presente nela e ela verbalize, mas o que a governa são os seus desejos. Por isso eu não estou dizendo de maneira alguma que as crenças corretas não devem estar aqui. O que eu estou querendo dizer é que o ser humano é tão pecador que ele possui, às vezes, 2 sistemas religiosos dentro dele. 2 sistemas religiosos dentro dele. E isso vai ter um efeito na sua vida, no seu dia a dia. Bem, isso é importante e eu acho que Judas nos ajuda muito a perceber isso. Porque quando você olha para Judas, ele não só ouviu do próprio Senhor Jesus, Judas teve aula com Jesus, tá, gente? Não foi com o pastor Glauter por um canal do YouTube, não, tá? Não foi com o mestre, seja de qualquer parte. Ele ouviu o próprio Cristo, e aula particular, tá? A turma era pequena. Judas está ali ouvindo. Judas está com seu sistema de crenças ali. Mas você percebe claramente que o comportamento de Judas denuncia a sua crença dominante. Bem, por que isso é importante você saber? Porque talvez, mesmo que a pessoa não lhe diga inicialmente, você pode, observando a conduta dela, observando os lugares que ela frequenta, sabendo com quem ela se relaciona, sabendo o que ela escuta, sabendo quais são os seus ídolos. É muito interessante isso. Lembro-me uma vez de aconselhar uma pessoa, foi até um aconselhamento público, fizemos numa escola, uma escola, obviamente, daquele tema. Fui chamado, um jovem sentou-se, um aconselhamento público, todo mundo assistindo, e aquele jovem demonstrando assim, ser uma pessoa um pouco exótica e muito assim utilitarista, uma pessoa que estava usando as pessoas. E curiosamente, quando eu perguntei a ele qual era o grande referencial dele, para surpresa de todos, ele disse Steve Jobs. Interessante isso. Por que é interessante? Steve Jobs, se você assistiu já o filme sobre a vida dele, Steve Jobs tem o brilhantismo, ok, mas era um homem profundamente utilitarista. Ele era, inclusive, alguns até entendem isso como uma coisa interessante. Ele era prático? Não, ele era utilitarista. E às vezes, quando você observa o comportamento da pessoa, mesmo que a pessoa se auto-intitule como alguém que ama, você pode afirmar, você não ama, você usa, porque a maneira como você se comporta não condiz com as suas declarações. Bem, hoje eu gravei esse vídeo para ajudar você a fazer um diagnóstico melhor, ajudar inclusive a pessoa que está buscando ajuda, porque ela pode ter chegado lá com uma outra pauta, e você fazendo ela enxergar, e o papel do conselheiro é esse, tornar o assunto claro, mostrar para ela que às vezes ela é uma insensata,
Eu já disse aqui, o insensato é alguém que cria um mundo paralelo. E nesse mundo ele é Deus, ele é Senhor. A primeira e a última palavra são dele. Então eu gostaria muito que você observasse esses princípios, aplicasse a sua vida, porque realmente eu acredito que aconselhar transforma, tanto quem aconselha quanto quem é aconselhado. Deus te abençoe muito e se você gostou, por favor, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, compartilhe com pessoas que porventura estejam envolvidos diretamente ou não com aconselhamento. Pode ser que pessoas estejam inclusive inibidas de aconselhar porque não possuem informações práticas assim. Todos nós podemos aconselhar. Foi colocado sobre nós uma ideia errada de que aconselhamento é para um grupo especial, uma elite. Não, você foi chamado para abençoar pessoas, para ajudar, para ouvir e apresentar princípios com qualidade. Deus te abençoe muito e compartilhe esse conteúdo. Um abraço.